Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje eu quero falar um pouquinho de um tema que é bastante profundo, complexo, amplo, mas eu quero falar um pouco apenas a título de introdução do tema Ogum. O que é Ogum na Umbanda? Como eu disse, eu quero apenas fazer uma introdução. Nós não vamos fazer um estudo mais aprofundado. Eu pretendo falar um pouco sobre a questão dos orixás na Umbanda em alguns programas que eu pretendo fazer este ano, um programa para cada orixá, e explicar um pouquinho, de forma até mais aprofundada, fazer um paralelo dos orixás com os chakras. Mas hoje, apenas aproveitando a data, eu quero falar um pouco sobre o orixá Ogum. Porém, de um ponto de vista mais energético, mais psicológico, mais emocional do que mitológico. Não vou entrar na questão da história mitológica, não. Do mito, da mitologia. Eu quero abordar mais o aspecto espiritual, como que nós podemos entender esse orixá Ogum. No final do programa, eu quero que você pegue uma caneta e um papel, porque eu vou divulgar o nosso site. Lá você pode ler centenas de artigos gratuitos, você pode ouvir centenas de gravações do nosso programa, você pode visitar a nossa livraria virtual e lá você pode comprar as edições anteriores da Revista Cristã de Espiritismo e da Revista Caminho Espiritual, que são duas revistas que eu publico e que são vendidas nas bancas de todo o Brasil. Então você pode comprar nossas revistas nas bancas ou pelo nosso site, ok? Eu vou divulgar no finalzinho do programa. Bom, falando um pouquinho então sobre essa questão de Ogum. Quando a gente fala em Ogum, na Umbanda é muito comum as pessoas fazerem o sincretismo com o santo católico São Jorge, tá? Bom, em primeiro lugar, é muito importante deixar claro que o orixá Ogum não é o santo católico São Jorge. Isso foi um sincretismo, uma aproximação que os antigos escravos fizeram com o orixá Ogum e o santo católico São Jorge, devido à proibição que eles tinham de cultuar os seus orixás. Então, devido a uma aproximação arquetípica, os antigos escravos fizeram o sincretismo de Ogum com São Jorge. Talvez há algumas variações em outros estados do Brasil, mas em geral é isso. Tá? Alguns orixás eles variam de santo dependendo do estado, mas Ogum na Umbanda é São Jorge. Então isso é um sincretismo, mas o tal São Jorge, se é que realmente existiu, foi uma pessoa. Independente de realmente ser considerado santo ou não, foi uma pessoa. Ogum nós podemos entender como uma linha vibratória. Nós podemos entender Ogum como a nossa capacidade de fé. Fé interior. É uma forma de nós entendermos Ogum. Quando se fala de Ogum, se fala de fé interior. Por exemplo, na Umbanda, Ogum está associado ao planeta Marte. Ou seja, Ogum é o senhor da guerra, é o senhor das demandas, mas não daquela guerra necessariamente externa. Ogum não é o senhor dos exércitos, necessariamente dos exércitos que lutam
para defender um país. Ogum é o senhor da guerra, mas é o senhor das demandas, é o senhor da luta, mas é aquela luta interna. É o Senhor que nos dá a força para vencermos a nossa luta interior, a nossa guerra contra as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Portanto, nós podemos associar Ogum com a nossa fé interior, porque a fé é a força que nos move para frente. A fé é a força que nos impulsiona a vencermos os nossos desafios, as nossas dificuldades, a guerra que travamos todos os dias, seja com os nossos conflitos, nossas necessidades internas, ou seja, a guerra no sentido de vencer as dificuldades que a vida nos traz, que nós criamos por meio dos caminhos que nós percorremos no nosso dia a dia. Portanto, Ogum é o senhor das demandas, Ogum é o senhor da fé, a fé que nos impulsiona a superar os desafios. Fé não é a mesma coisa que crença. Crença religiosa é algo da mente. Você acredita, você tem uma crença, você tem um conjunto de crenças, você segue uma doutrina. Isso tem a ver com crença, isso tem a ver com razão, isso tem a ver com estudo. Fé não necessita de nada disso. Fé é uma convicção interna, é uma certeza íntima de que você pode realizar. Você sente em você, no fundo do teu coração, você tem uma convicção, uma certeza, melhor dizendo. Você sente em você aquilo. Portanto, aquilo não é mais uma crença, aquilo é uma fé. É uma fé interior. Quando você pratica um ritual, simplesmente de forma mecânica, ou porque você acredita que aquele ritual vai funcionar, isso é uma coisa. Quando você pratica um ritual com fé, sentindo cada momento daquele ritual, isso já não é mais uma crença. Você já está colocando a fé naquilo. Você está realizando aquilo naquele momento. Vocês conseguem entender a diferença? Você pode acender uma vela e rezar para um anjo, para um santo, para um guia e pedir que ele te ajude. Isso é uma coisa. Mas se você acende uma vela, ou se você faz uma prece, se você faz um mantra, não importa o que, um ritual, mas faz aquilo sentindo interiormente, no fundo da tua alma, de que você já está realizando aquilo que você deseja, aquilo que você está fazendo é com fé. E, portanto, você já está automaticamente movimentando forças, movimentando energias que irão contribuir para a transformação necessária na tua vida. Aquilo que você está focando a tua atenção durante o ritual, se você o fizer com fé, você já estará transformando na tua vida aquilo que você quer transformar, não por um simples desejo, não por uma crença, mas por uma vontade interior, uma vontade inabalável, uma fé interior, uma convicção, um sentimento íntimo. Portanto, ao praticar um ritual com fé, você já está movimentando as energias, você já está movimentando as forças internas necessárias para que você transforme a tua vida de acordo com a tua vontade inabalável. Isso é fé, que é diferente de acreditar. Acreditar é algo da mente,
é algo racional muitas vezes, outras vezes não. Mas a fé é um sentimento interno. Portanto, eu estou falando de algo distinto da crença. Eu estou falando de uma força viva que nos move para a frente. A fé é um sentimento necessário à vida. Sem fé, você não faz nada. Se você não tem fé de que você vai dar um passo, você não dará um passo. Se você não tem fé de que você vai atravessar a rua, você não consegue atravessar a rua. O tempo todo nós precisamos de fé. Todas as nossas atitudes que nos movem têm como ponto de partida a fé, a convicção. Nós fazemos as coisas na fé. Portanto, essa fé a qual me refiro não é a crença, mas é esse sentimento íntimo que nos move, que nos impulsiona, seja num ritual de umbanda ou num ritual na tua religião, seja na tua vida no dia a dia. Quando você faz uma prece, quando você faz um mantra, quando você faz uma prática de bioenergia, sem essa fé, sem o sentir. Quando eu falo de fé, eu falo de sentir. Sem o sentir, você não será capaz de transformar, de movimentar forças necessárias para transformar a tua vida. E quando eu falo em sentir, eu estou falando principalmente, não apenas, mas principalmente, no chakra, no núcleo energético que se localiza no centro do peito, o chakra cardíaco. Esse chakra, no centro do peito, ele é o responsável pelo sentir a vida. Uma pessoa desanimada, triste, com depressão, o chakra cardíaco dela, além de outros, porém o principalmente o chakra cardíaco dela, está muito fraco, está incapaz de movimentar as energias necessárias para que ela sinta o ânimo, a alma, a vontade de viver. Por isso é muito importante nós trabalharmos o chakra cardíaco, que é o chakra por meio do qual, principalmente, nós sentimos o amor. O amor que eu me refiro não é o amor romântico, que muitas vezes está ligado a uma ilusão, está ligado a uma idealização amorosa, paixão. Não, eu me refiro a um sentimento muito mais profundo do que uma mera idealização. E esse sentimento, o sentimento mais capaz de nos trazer harmonia, o sentimento mais capaz de nos trazer ordem, equilíbrio espiritual, aquele sentimento que cobre a multidão de pecados, o sentimento por excelência que nos traz o equilíbrio maior na vida, é o amor. Portanto, é muito importante trabalharmos o chakra cardíaco e o parachakra cardíaco. Quando eu falo de chakra, eu me refiro ao núcleo energético no duplo etérico, no campo bioelétrico. Quando eu me refiro a parachakra, eu me refiro ao núcleo espiritual maior responsável por manifestar o sentimento de amor em nós. Então, quando um caboclo na Umbanda, por exemplo, incorpora em seu médium, muitas vezes o que ele faz? Ele bate no peito. Sim. Por que ele está batendo no peito? Porque muitas vezes aquele médium não está com o seu chakra cardíaco devidamente potencializado, devidamente harmonizado. Seja por problemas emocionais, espirituais, não importa. Então o caboclo vai lá e bate no peito para que ele dê aquela potencialização no chakra cardíaco. Isso não quer dizer que o médium necessariamente esteja com muitos problemas na vida, mas naquele momento o caboclo bate para realmente ativar mais esse chakra. Esse chakra que muitas vezes, quando você está com medo,
Geralmente o medo está associado ao chakra umbilical. Por isso que a pessoa, quando sente medo, tem um desarranjo intestinal. Mas o medo, não no seu sentido mais instintivo, mas o medo, quando ele já causou uma depressão na pessoa, a pessoa se sente sem força, sem vida, sem vontade de se movimentar. E o chakra cardíaco nela, no centro do peito, vai estar muito desvitalizado. Por isso, então, que o caboclo bate no peito. Ele quer mostrar que esse chakra, que o sentimento de amor, de vontade de viver, ele precisa ser fundamental na nossa vida, se nós quisermos superar os desafios que a vida nos traz. Não que ela nos traga porque ela quer, por um mero capricho ou por vontade dos deuses. Mas os desafios que a vida nos traz, elas nos traz porque nós atraímos. Nós é que percorremos o caminho na nossa vida. E esses desafios fazem parte, portanto, do nosso karma, das nossas necessidades evolutivas. E é fundamental, se quisermos superar essas necessidades, a conexão com essa força da vida, com essa fé interior, com esse sentimento de ânimo, de alma, de vontade de viver. Portanto, é necessário nós estarmos equilibrando esse chakra cardíaco. Muitas vezes também o caboclo, quando incorpora no médium, ele vai lá e dá um grito, um brado de guerreiro. Esse brado não é para assustar as pessoas, não é para mostrar que ele é forte. Esse brado é para descarregar o médium. Esse brado é para harmonizar o campo emocional do médium, para que ele possa, então, estar mais em sintonia psíquica e emocional com o arquétipo indígena. Ok? É um símbolo, é uma manifestação vocal que o índio faz para colocar o médium em sintonia psicoemocional com essa energia, essa falange dos caboclos, principalmente de Ogum. Então vocês percebem a importância, quando se fala de Ogum, se fala de fé, se fala de força, de luta, mas não de violência. Porque Ogum, por ser um orixá, ele está em equilíbrio, porque ele está em conexão com outros orixás, com outras potencialidades que nós temos. E o amor é uma dessas potencialidades. Portanto, jamais Ogum pode ser entendido como um orixá da guerra no sentido da violência, mas um orixá da guerra no sentido da fé que vence as demandas. E é fundamental que esteja em sintonia, em conexão com outras potencialidades que nós temos, como o amor. Bom, eu me empolguei, falei bastante aqui, pedi para os guias amigos espirituais me inspirarem, até porque não era esse o tema que eu ia falar. Eu ia falar de outro tema e os amigos espirituais agora, faz 5 minutos antes de começar o programa, eles me inspiraram a falar sobre Ogum. Eu não ia falar sobre isso, resolvi falar agora de última hora. Então, foi um programa bem improvisado. Por isso que eu disse que eu não iria me aprofundar, porque eu não preparei nada mais técnico, ok? Foi bem de improviso, mas o que eu quis foi empolgar vocês. O que eu quis foi despertar vocês pelo sentimento. Então, vamos fazer um exercício? Enquanto você se prepara, vai sentando no sofá, na poltrona, na cadeira, com a coluna ereta, relaxando o corpo, vai inspirando o ar mais profundamente, solta o ar. Enquanto isso, se você quiser também aproveitar e anotar, se você ainda não decorou, anote o nosso site, onde você pode ler diversos artigos e você pode visitar a nossa livraria. Visitando, comprando em nossa livraria, você vai contribuir com o nosso trabalho. Anote aí, www.rcespiritismo.com.br, rcespiritismo.com.br.
Tem também o nosso site www.vivenciaespiritualista.com.br. Procure o nosso canal no YouTube, o canal Vivência Espiritualista, porque lá tem muitas gravações, muitos exercícios para vocês fazerem. E procure a Revista Cristã de Espiritismo, que está nas bancas de todo o Brasil. A matéria de capa é Os Benefícios da Prece e Como Fazer uma Prece, ok? É a matéria de capa da Revista Cristã de Espiritismo, que está nas bancas de todo o Brasil. Como fazer e quais são os benefícios da prece. Tem outros artigos também, tá? Muito interessante. Procura nas bancas de todo o Brasil, vai na banca perto da sua casa, procura a Revista Cristã de Espiritismo, a revista Caminho Espiritual, tá? Prestigie o meu trabalho que eu faço com tanto carinho. Ou se você quiser, você pode adquirir no nosso site. Vamos lá então? Comece, você também pode adquirir no site o meu CD de harmonização da alma com exercícios, e você pode também adquirir os áudios e baixar no teu computador, tá bom? Ou no teu celular, se você preferir. Então, comece a relaxar, inspire o ar profundamente, sem forçar, mas inspire o ar, sentindo o ar entrar no teu corpo. Amplie essa respiração. Sinta o ar te nutrir de vida, te nutrir de força. E solte o ar, relaxando as tensões, mandando tudo aquilo que não presta para a Terra, para que a Terra recicle toda a energia desequilibrada que esteja na tua aura te prejudicando. Inspire o ar, sentindo a vida, sentindo a natureza, sentindo que a vida, a natureza é a própria manifestação de Deus, assim como você. Inspire o ar, sinta ele preencher teus pulmões de vida e solte o ar, desintegrando tudo aquilo que não presta, mandando para a terra. Fique assim um pouco. Ouvindo essa música, sentindo essa canção, coloque a mão no peito e sinta a energia vindo da terra, entrando pelos teus pés, fortalecendo tuas pernas. Sinta a energia vindo do alto do sol, entrando pelo topo da cabeça, e irradie pela palma das mãos uma energia que ilumina teu peito, transformando teu peito num sol interior. Faça isso um pouco ouvindo essa música. Evoque seus guias espirituais. Conecte-se com a vida, com a terra. Capte força, capte luz e sinta que Deus se manifesta no teu peito. Faça o sol no teu peito brilhar, com muito amor, com muita confiança de que você e Deus estão conectados neste sentimento de Ogum, Ogunhê. Vai mantenha essa força, essa serenidade. Nosso programa chegou ao final, mas guarda essa luz, essa força. Faça esse exercício sempre que você sentir necessidade.
Você pode fazer de pé também. Sentir a energia vindo da terra, entrando pelos pés, subindo pelas pernas, pelas coxas. Você pode sentir a energia vindo do alto, entrando pelo topo da cabeça e se unindo no coração, no centro do peito, no chakra cardíaco. E aí você pode irradiar com as mãos essa luz para o teu peito. De pé também é muito legal esse exercício, tá bom? Faça mais vezes quando você quiser captar luz, força e diga mentalmente o mantra Ogunhê, meu pai, Saravá Ogum, Ogunhê. Faça mentalmente quantas vezes você sentir vontade esse mantra. Fique na paz, espero que a força da fé te ajude a superar os desafios da vida, ok? Porque os desafios estão aí para a gente crescer. Deus não te desampara. Afinal, Deus se manifesta dentro de você. Fique na paz, com muito amor no coração e até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção.